Jalen Brunson continuava vencendo e o mundo continuava encontrando motivos para desconfiar dele. E Brunson devolveu algo que a cidade esperava havia 53 anos. A discussão deixou de ser se o Brunson poderia ser titular. A nova pergunta era outra. Ele poderia ser uma estrela? Parecia até uma pechincha, vai. Fala, Ballers! Se você não me conhece, meu nome é Bruna e eu trago um mundinho do basquete da NBA bem facinho de entender. Então, se você gosta de acompanhar o esporte de uma maneira mais leve, já chega no like e se inscreve, vai. Até porque essa semana tá muito especial, é o início de um projeto que eu tô amando fazer. A NBA volta no dia 20 de outubro e até lá eu vou trazer um time por semana pra contar mais profundamente a história desse time e de um jogador desse time que eu for escolher. Então, na terça-feira eu já publiquei um vídeo que tá quase um documentário com a história completa do New York Knicks, todas as curiosidades, todos os campeonatos, todos os jogadores. E hoje estou eu aqui vindo falar de ninguém mais, ninguém menos do que o cara que trouxe a redenção para esse time, Jalen Brunson. Então já comenta aqui qual time você quer que eu traga na semana que vem, se você tá gostando dessa saga. Mas, muito que bem, sem mais delongas, 13 de junho de 2026, o New York Knicks está a uma vitória de encerrar um jejum de 53 anos sem conquistar a NBA. Mas existe um pequeno problema. O Knicks está jogando em San Antonio contra um time liderado por Victor Wembanyama e chega a ficar 16 pontos atrás no placar. 16 pontos, gente, isso é muita coisa. E fora de casa, ainda sem a torcida a seu favor. Em uma partida que pode decidir o título, o ataque de Nova York parece travado. Karl-Anthony Towns está com problema de faltas. OG não consegue encontrar seus arremessos. E a temporada inteira começa a depender de um armador que passou a carreira ouvindo que era baixo demais, lento demais e pouco atlético para ser uma estrela da NBA. Jalen Brunson olha para o placar e começa a fazer aquilo que sempre faz. Ele encontra um jeito. Brunson ataca o garrafão, Brunson força o contato, acerta de 3, chama a responsabilidade. E no último quarto marca 13 pontos consecutivos do Knicks. Quando a partida termina, Nova York vence por 94-90. Jalen Brunson termina com 45 pontos. É a maior pontuação de um jogador no Knicks em uma partida das finais. Ele é eleito MVP das finais e Nova York Knicks é campeã da NBA pela primeira vez desde 1973. No meio da comemoração, cercado por câmeras, companheiros e dirigentes, Brunson procura uma pessoa. O pai, Rick Brunson, o mesmo homem que o treinou quando ele ainda era criança, o mesmo homem que havia jogado pelo Knicks na equipe que chegou às finais em 1999. O mesmo homem que durante anos ouviu que estava exigindo demais do próprio filho. Pai e filho se abraçam no meio da quadra e Rick faz uma pergunta simples. E agora? O que vão dizer? Porque aquela não era apenas a noite em que Jalen Brunson conquistou a NBA. Era a noite em que ele finalmente encerrou uma discussão que o acompanhava desde o colégio. Será que Brunson é grande o suficiente? Será que ele é atlético o suficiente? Será que ele consegue ser a principal estrela da equipe campeã? A resposta estava no placar. Mas para entender por que aquele momento significava tanto, precisamos voltar lá no começo. Muito antes do Madison Square Garden, muito antes do Dallas, muito antes do Vila Nova. Quando Jalen Brunson era apenas o filho de um jogador tentando encontrar o seu próprio lugar no basquete. Jalen Marks Brunson nasceu no dia 31 de agosto de 1996 em New Jersey, Brunswick, no estado de New Jersey. Basquete nunca foi uma coisa distante para ele. Seu pai, Rick Brunson, jogou 9 temporadas na NBA e disputou mais de 300 partidas na liga. Rick não era uma estrela. Ele era um daqueles jogadores que precisavam lutar todos os dias pelo seu espaço, entender sua função e aproveitar cada oportunidade. Passou por equipes como Portland Trail Blazers, Chicago Bulls, Houston Rockets, Toronto Raptors e New York Knicks. Em 99, fez parte do time do Knicks que surpreendeu a NBA e chegou às finais como 8º colocado do leste. Jalen ainda era muito pequeno, mas a relação da família Brunson com Nova York já estava começando a ser construída. A mãe, Sandra, também tinha uma história no esporte. Ela jogou vôlei universitário em Temple, justamente onde conheceu o Rick. Mas, dentro de casa, Sandra era a pessoa responsável por
por garantir que a vida do filho não se resumisse ao basquete. Enquanto Rick ensinava movimentação, equilíbrio e leitura de jogo, Sandra cobrava notas, disciplina e responsabilidade. Jaylen cresceu acompanhando a carreira instável de um jogador profissional. A família mudou de cidade várias vezes. New Jersey, Oregon, Chicago, Houston, Toronto. Foram tantas mudanças que Jaylen precisou aprender muito cedo a chegar a um lugar novo, observar as pessoas e se adaptar. E essa capacidade apareceria anos depois em quadra. Bronson nunca seria o jogador mais rápido ou mais explosivo. Seu diferencial seria entender o ambiente antes dos outros. Quando criança, ele frequentava vestiários da NBA, observava os treinos e via de perto como os jogadores profissionais se comportavam. Mas Rick fazia questão de não tratar o filho como uma espécie de príncipe do basquete. Não bastava ser filho de um jogador da NBA, o Jaylen precisava trabalhar. O lema da família era simples: a mágica está no trabalho. E esse trabalho nem sempre era agradável. Rick interrompia treinos para corrigir detalhes, fazia Jaylen repetir movimentos, questionava decisões, exigia concentração mesmo quando o filho estava cansado. Depois dos jogos, os dois reviam lances e discutiam o que poderia ter sido feito de maneira diferente. Não era apenas sobre ensinar um arremesso. Jaylen foi um garoto que aprendeu que talento sem preparação não significa muita coisa. Em 2010, a família se estabeleceu em Illinois. Jaylen passou a estudar na Stevenson High School, conhecida não apenas pelo esporte, mas também pelo nível acadêmico. Foi ali que a primeira grande versão de Jaylen Bronson começou a aparecer. E também foi ali que surgiram as primeiras dúvidas. Bronson era habilidoso, inteligente e extremamente competitivo, mas não era o armador mais alto, não tinha uma impulsão extraordinária, não parecia o tipo de atleta que dominaria adversários apenas com força ou velocidade. Em outras palavras, muitas das críticas que seriam repetidas no draft da NBA já existiam ainda quando ele era adolescente. Só que Bronson tinha algo que não aparecia numa medição física. Ele entendia como controlar uma partida, sabia mudar de velocidade, usava o corpo para proteger a bola, criava ângulos, fazia o defensor acreditar que ele iria para um lado e quando os adversários reagiam, Bronson já estava no outro. No terceiro ano do ensino médio, ele marcou 56 pontos em uma semifinal estadual. 56. Não foi uma atuação construída apenas com arremessos difíceis, foi uma demonstração de controle do jogo. No ano seguinte, Bronson conduzia Stevenson a uma campanha de 29 vitórias e apenas 3 derrotas. Na decisão estadual, marcou 30 pontos e levou a escola ao primeiro título da sua história. Ele terminou a temporada com médias de 23,3 pontos, 5,3 assistências, 4,7 rebotes e 2,6 roubos de bola. Foi eleito o melhor jogador de Illinois, virou o McDonald's All-American e começou a mostrar um padrão que acompanharia toda a sua carreira. Quando chegava o jogo mais importante, o Bronson ficava ainda melhor. Em 2015, ele representou os Estados Unidos no Mundial Sub-19. Na semifinal, marcou 30 pontos. Na final contra a Croácia, fez 14 pontos e distribuiu 7 assistências na vitória norte-americana. Os Estados Unidos foram campeões e Jaylen Bronson foi escolhido como MVP do torneio. Vocês conseguem perceber o tamanho disso? Antes mesmo de chegar à universidade, Bronson já tinha um título estadual, um título mundial e um prêmio de MVP internacional. Mas ele não era tratado como uma futura estrela da NBA, não, muito pelo contrário. Porque para muita gente existia sempre uma explicação alternativa. Ele era inteligente, mas faltava explosão. Ele era vencedor, mas não tinha o corpo ideal. Ele era habilidoso, mas talvez o jogo dele funcionasse apenas ali, ó, naquele nível. Jaylen Bronson continuava vencendo e o mundo continuava encontrando motivos para desconfiar dele. E quando chegou o momento de escolher uma universidade, o Bronson optou por Villanova. A decisão era perfeita para o tipo de jogador que ele estava tentando se tornar. O técnico Jay Wright não queria apenas atletas capazes de acumular pontos. Ele queria jogadores que soubessem defender, movimentar a bola, ocupar espaços e colocar o time acima do próprio ego.
Villanova tinha uma cultura e Brunson não precisava ser convencido a entrar nela. Em seu primeiro ano, ele já se tornou titular de uma equipe pronta para disputar o título nacional. Mas não era o protagonista. O time tinha Ryan O'Connell, Josh Hart, Chris Jerkins e Michael Bridges, e vários jogadores mais experientes. Para alguém acostumado a controlar tudo no colégio, Brunson precisou aprender a vencer sem ser o centro das atenções. No final de 2016, contra o North Carolina, Villanova conquistou o título com uma das cestas mais famosas da história do basquete universitário. Chris Jerkins acertou uma bola de 3 no estouro do relógio. O nome que entrou para a eternidade naquela noite foi o de Jerkins, mas Brunson estava lá. Como um calouro aprendendo que protagonismo não significa necessariamente fazer o último arremesso. Josh Hart e Chris Jerkins deixaram a universidade, Archie Daniel também, e a responsabilidade começaria a passar para o Jalen. E ele não tentou substituir os veteranos fazendo mais barulho, não. Tentou substituí-los tomando melhores decisões. Brunson se transformou em líder do Villanova. E não apenas porque fazia pontos, mas porque conhecia a função de todo mundo em quadra. Sabia onde cada companheiro gostava de receber a bola, reconhecia o movimento de acelerar, entendia quando precisava diminuir o tom e, principalmente, raramente parecia assustado. Na temporada de 2017 para 2018, ele atingiu seu melhor nível universitário. 19 pontos e 5 assistências. Acertou mais de 50% dos arremessos de quadra, mais de 40% das bolas de 3 e mais de 80% dos lances livres. Essa combinação de eficiência era raríssima. Brunson foi eleito o melhor jogador da Big East. Recebeu o prêmio de Bob Cousy, dado ao melhor armador do basquete universitário. Foi escolhido para o primeiro time do All-American e conquistou os principais prêmios de jogador universitário do ano. Jay Wright chegou a tratá-lo como o jogador mais completo que havia treinado em Villanova. No final nacional em 2018, Brunson marcou apenas 9 pontos. Dante DiCenzo saiu do banco e fez 31. E essa partida explica muito sobre Jalen. Ele não tentou disputar o troféu de herói com o próprio companheiro. Não forçou arremessos para lembrar ao público que ele era o melhor jogador universitário do país. Ele leu a partida, percebeu quem estava funcionando e conduziu Villanova à vitória sobre Michigan. Segundo título nacional em 3 temporadas. Jalen Brunson estava deixando a universidade como bicampeão e jogador do ano. Além disso, concluiu o curso de comunicação em apenas 3 anos. Ele venceu no esporte e na educação. A essa altura, parecia razoável imaginar que seria uma escolha importante no draft. Mas a NBA olhou para o Jalen Brunson e enxergou novamente aquilo que ele não tinha. Os relatórios antes do draft de 2018 eram quase sempre parecidos. O Brunson era inteligente, seguro, experiente, tinha um bom arremesso, sabia comandar um ataque, era vencedor e então vinha o mas. Ele era baixo, não tinha braços longos, não era rápido o suficiente para separar dos defensores, poderia sofrer muito defensivamente, talvez já estivesse próximo do seu limite, enfim. A NBA não levou muito Brunson a sério no seu draft, não. O curioso é que muitos dos elogios acabavam funcionando como críticas. Quando chamavam Brunson de pronto, a palavra carregava a ideia de que ele não tinha muito o que evoluir. Quando elogiavam sua experiência, lembravam que ele já tinha 21 anos. Enquanto outros jogadores eram avaliados pelo que podiam se tornar, o Brunson era avaliado por que parecia ser naquele momento. E isso costuma prejudicar jogadores que permanecem mais tempo na universidade. O potencial imaginado frequentemente vale mais do que a produção comprovada. E em 2018, DeAndre Ayton foi a primeira escolha. Luka Doncic a terceira, Trae Young a quinta, Shai Gilgeous-Alexander a 11ª, Jalen Brunson esperou. A primeira rodada terminou, 30 jogadores foram escolhidos e o melhor jogador universitário norte-americano continuava esperando. Até que Dallas Mavericks utilizou a escolha de número 33. E Brunson finalmente estava na NBA. Mas sempre bom lembrar que chegou pela porta destinada aos coadjuvantes. Dallas havia conseguido o Luka Doncic no mesmo draft e desde o primeiro dia ficou claro que a franquia seria construída ao redor de Luka. Não havia nada de errado nisso. O problema é que Brunson precisava descobrir como mostrar seu valor jogando ao lado de alguém que controlava tanto a bola e atraía toda a atenção. Em sua temporada de estreia, ele disputou 70
73 partidas e começou 38 como titular. Teve média de 9,3 pontos e 3,2 assistências. Números bons para uma escolha de segunda rodada, mas ainda não o suficiente para mudar a sua imagem. Brunson era visto como uma peça útil, um reserva confiável, talvez um armador titular em situações específicas, não como um futuro jogador All-Star e definitivamente não como um jogador capaz de liderar uma equipe campeã. A segunda temporada deveria ser mais um passo. Mas, em fevereiro de 2020, Brunson sofreu uma lesão no ombro direito. Quando a liga retornou na bolha de Orlando, Dallas estava lá, mas o Brunson não. Ele havia passado por uma cirurgia para reparar o lábio do ombro e precisou acompanhar de fora a primeira experiência de Luka Doncic nos playoffs. Assim, na minha humilde opinião, para um jogador que havia sempre crescido em momentos decisivos, ficar fora daquele palco eu acho que foi super doloroso. Mas a lesão também criou uma oportunidade silenciosa. Sem poder jogar, o Brunson fez uma coisa que ele fazia de melhor: estudou, observou, trabalhou o corpo, pensou em como poderia coexistir melhor com Luka e ao mesmo tempo construir uma identidade própria. Na temporada seguinte, ele voltou ainda mais eficiente. Teve média de 12,6 pontos, acertando mais de 52 pontos dos arremessos e mais de 40% das bolas de 3. Terminou entre os principais candidatos ao sexto homem do ano e a evolução era clara. Mas nos playoffs de 2021 contra os Los Angeles Clippers, sua participação diminuiu. A série ficou física, as rotações foram encurtadas e Brunson ainda não parecia completamente preparado para criar contra uma defesa de elite durante uma série inteira. Dallas perdeu em 7 partidas. Para algumas pessoas, aquela série confirmava a limitação prevista antes do draft. Brunson poderia ser ótimo na temporada regular, mas contra os melhores defensores, nos jogos mais importantes, talvez o seu tamanho se tornasse um problema. A resposta dele veio na temporada seguinte. Brunson passou a ser titular com mais frequência. Terminou o ano com média de 16,3 pontos, 4,8 assistências e quase 4 rebotes. Acertou mais de 50% dos arremessos e era claramente o segundo criador mais confiável do Mavericks. Mas, enquanto seu valor aumentava, uma questão contratual se tornava cada vez mais importante. Antes da sua última temporada de contrato, Brunson poderia ter assinado uma extensão de 4 anos por aproximadamente 55,5 milhões de dólares. Segundo a versão de Jaylen e de seu pai, eles estavam dispostos a aceitar o acordo antes da temporada e voltaram a demonstrar interesse em janeiro. Dallas não fechou a extensão. Mark Cuban apresentaria depois uma versão diferente sobre o momento em que o contrato teria sido discutido. Então é importante deixar claro que existe uma divergência pública aqui entre as partes sobre os detalhes dessa negociação. Mas o resultado é indiscutível. A extensão não foi finalizada e Jalen Brunson chegou aos playoffs de 2022 prestes a se tornar um agente livre. Foi aí que tudo mudou. Dallas enfrentaria o Utah Jazz na primeira rodada. Luka Doncic estava lesionado e não disputou os primeiros jogos da série. Sem Luka, o Mavericks precisava de alguém que assumisse o ataque. Era a situação perfeita para revelar uma fraqueza. Ou será que para apresentar um protagonista? No segundo jogo, o Brunson marcou 41 pontos. Também distribuiu 8 assistências e não cometeu nenhum desperdício de bola. Dallas venceu. No jogo seguinte, ele fez 31. O Mavericks sobreviveu sem Luka e assumiu o controle da série. Quando Doncic voltou, o Brunson desapareceu. Ele encontrou uma maneira de continuar agressivo sem competir com o Luka pelo comando da equipe. O Dallas eliminou o Utah e depois superou o Phoenix Suns, que havia terminado a temporada com a maior campanha da NBA. O Mavericks chegou à final do Oeste e o Brunson terminou aqueles playoffs com média de 21,6 pontos. E em poucos meses, o jogador que poderia ter assinado por 55 milhões havia se tornado um dos agentes livres mais desejados do mercado. Dallas teve a oportunidade para garantir a sua permanência, mas não conseguiu. E agora precisava competir com uma cidade que já fazia parte da história da família de Brunson. Em julho de 2022, Jalen Brunson assinou com o New York Knicks. 4 anos, 104 milhões de dólares. E a reação não foi exatamente de celebração.
Nada é fácil na vida do Brunson, gente. Muita gente achou que o Knicks havia pagado demais um jogador que nunca tinha sido All-Star. Outros diziam que o Brunson só havia produzido porque jogava ao lado do Luka Doncic. Coitado. Havia também as conexões familiares. Rick Brunson tinha sido contratado como assistente do Knicks. Leon Rose, presidente da franquia, havia sido agente do Rick. Sam Rose, filho de Leon, era agente do Jalen. A NBA investigou o contrato entre as partes e retirou do Knicks uma escolha de segunda rodada por conversas realizadas antes do período permitido. Para quem queria duvidar, parecia existir material de sobra. Contrato exagerado, favoritismo, conexões pessoais, um jogador pequeno tentando ocupar uma função grande demais. Só que existia outra maneira de olhar para a decisão. Os Knicks não estavam pagando o Brunson pelo que ele havia sido em Dallas. Eles estavam apostando no que ele poderia fazer quando recebesse o controle de um time. Em Dallas, o Brunson precisava encontrar o seu espaço ao redor de Luka. Em Nova York, o espaço é dele. E a cidade não demorou muito para perceber que havia recebido muito mais do que um bom armador. Na primeira temporada pelo Knicks, o Brunson saltou de 16,3 para 24 pontos por partida. Distribuiu 6,2 assistências. Acertou mais de 41% das bolas de três. E mudou a relação do time nos momentos decisivos. O Knicks finalmente tinha alguém capaz de organizar o ataque quando a partida ficava confusa. Brunson não precisava correr mais rápido do que todo mundo. Ele precisava fazer o defensor acreditar que iria correr. Utilizava paradas, giros, mudanças de direções, fintas, jogava de costas mesmo sendo armador. Usava os ombros para criar espaço. E quando o defensor finalmente entendia o que estava acontecendo, Brunson já tinha encontrado um arremesso confortável. Nos playoffs de 2023, Nova York enfrentou o Cleveland Cavaliers, donos de uma das melhores defesas da temporada. Muita gente considerava Cleveland favorito. O Knicks venceram a série em 5 jogos. Era a primeira classificação da franquia para a segunda rodada desde 2013. Na fase seguinte, contra o Miami Heat, Nova York acabou sendo eliminado em 6 partidas. Mas o Brunson encerrou a temporada oferecendo uma amostra do que viria depois. No 6º jogo, com o Knicks tentando sobreviver em Miami, ele marcou 41 dos 92 pontos da equipe. Quase metade de toda a pontuação do Knicks. O Knicks perdeu, é verdade, só que a derrota não diminuiu o Brunson. Ela mostrou o tamanho que ele havia alcançado. O contrato de 104 milhões tratado como exagerado alguns meses antes, agora parecia até uma pechincha, vai. A discussão deixou de ser se o Brunson poderia ser titular. A nova pergunta era outra. Ele poderia ser uma estrela? A temporada de 2023-2024 transformou completamente a imagem de Jalen Brunson. Ele terminou o ano com médias de 28,7 pontos e 6,7 assistências. Foi escolhido para o seu primeiro All-Star Game, entrou no segundo time da All-NBA e terminou em 5º na votação para MVP. Mas os números não contam toda a história. Julius Randle sofreu uma lesão no ombro e não voltou naquela temporada. OG também perdeu partidas. Mitchell Robinson enfrentou problemas físicos. A equipe começou a ficar cada vez mais dependente do Brunson. E quanto maior a dependência, maior parecia ser a tranquilidade dele. Nos playoffs, o Knicks encontrou o Philadelphia 76ers de Joel Embiid e Tyrese Maxey. Brunson começou a série arremessando mal. Nos 2 primeiros jogos, a defesa do Philadelphia ocupou seus espaços, fechou o garrafão e tentou obrigá-lo a tomar decisões rápidas. Nova York venceu as 2 partidas, mas Brunson ainda não parecia confortável. Ele então ajustou o jogo. Passou a atacar em ângulos diferentes, utilizou mais bloqueios, foi paciente contra as trocas defensivas e começou uma das sequências mais impressionantes da história recente dos playoffs. No 4º jogo, marcou 47 pontos e distribuiu 10 assistências. Era um novo recorde de pontuação do Knicks em uma partida de playoffs. No 6º jogo, fez 41 pontos e 2 assistências para eliminar o Philadelphia. Foram 3 partidas consecutivas com mais de 40 pontos no encerramento da série. Na partida seguinte, já contra o Indiana, o Brunson fez 43 pontos. 4 jogos de playoffs consecutivos com pelo menos 40 pontos. Aquele armador considerado pequeno demais estava colocando seu nome ao lado de Michael Jordan, Jerry West, Bernard King e outras lendas. Mas o corpo do Knicks começou a cobrar o preço. Bojan Bogdanovic se machucou, Mitchell Robinson se machucou, OG perdeu jogos, Josh Hart jogou machucado, Julius Randle já estava fora, como eu disse,
Mesmo assim, o Knicks levou a série contra o Indiana até o 7º jogo. E aí foi quando o Bronson quebrou a mão esquerda. A câmera mostrou o armador tentando continuar, mas não era possível. Ele deixou a quadra, Indiana venceu, a temporada acabou no Madison Square Garden diante de uma equipe fisicamente destruída. E existe algo muito importante nessa derrota. Nova York não saiu daqueles playoffs sentindo que estava distante. Saiu sentindo que estava perto. Os Knicks não precisavam encontrar um protagonista, eles já tinham encontrado. No dia 12 de julho de 2024, Jalen Brunson tomou uma decisão incomum. Ele aceitou uma extensão de 4 anos por cerca de 156,5 milhões de dólares. É uma quantidade absurda de dinheiro para qualquer pessoa normal. Mas dentro da NBA, o Brunson poderia ter esperado mais um ano e se tornado elegível para um contrato de até 5 temporadas e, 269 milhões. A diferença potencial era de aproximadamente 113 milhões de dólares. Mas o Brunson abriu mão da possibilidade de garantir esse valor adicional para dar mais flexibilidade financeira ao Knicks. Não significa que ele trabalhou de graça, tá? E nem que todo jogador precise fazer o mesmo. Mas a decisão mostrou qual era a prioridade naquele momento. Ele já havia encontrado a cidade, agora ele queria construir uma equipe capaz de vencer dentro dela. E poucas semanas depois, o Brunson foi nomeado o 36º capitão da história do New York Knicks. O primeiro em 6 anos. Uma lista que inclui Willis Reed, Walt Frazier, Patrick Ewing e agora Jalen Brunson. O filho de um jogador que havia passado por Nova York sem se tornar estrela era oficialmente o principal representante da franquia. Mas faltava transformar esse respeito em resultado. Na temporada de 2024 para 2025, Brunson teve médias de 26 pontos e 7,3 assistências. Foi nomeado e escolhido para o All-Star Game, mas sua principal marca apareceu quando as partidas ficavam apertadas. Nos minutos decisivos, o Brunson liderou a NBA em médias de pontos e em cestas convertidas. Acertou mais de 51% dos arremessos dessas situações e recebeu o prêmio de jogador mais decisivo da temporada. Nos playoffs, o apelido ganhou uma imagem. No 6º jogo da primeira rodada contra o Detroit Pistons, a partida estava empatada nos segundos finais. Brunson recebeu a bola, driblou para a direita, criou espaço e acertou uma bola de 3 com pouco mais de 4 segundos no relógio. 40 pontos, cesta da vitória e série encerrada. Na rodada seguinte, o adversário era o Boston Celtics, atual campeão da NBA. Nova York perdeu grandes vantagens de placar ao longo da temporada. Boston tinha mais experiência recente, mais arremesso e a confiança de quem havia acabado de conquistar um título. Mas os Knicks venceu os 2 primeiros jogos em Boston depois de buscar desvantagens enormes. A série retornou para Nova York completamente transformados. E os Knicks eliminaram os Celtics em 6 partidas com uma vitória por 119-81 no jogo decisivo. Era a primeira final de conferência da franquia em 25 anos. Do outro lado estava Indiana, o mesmo time que havia eliminado Nova York no ano anterior. O Knicks perdeu a série em 6 jogos. O Brunson teve médias de mais de 30 pontos nas finais do leste, mas não conseguiu levar a equipe até a decisão. Era uma evolução. Só que em Nova York, chegar perto nunca é suficiente por muito tempo. Então Thibodeau deixou o comando, Mike Brown assumiu como técnico e o Knicks precisaria mudar sem perder essa identidade construída nos últimos anos. E Jalen Brunson mais uma vez seria responsável por tornar essa transição possível. Em dezembro de 2025, o Knicks chegou à decisão da Copa da NBA. O adversário era o San Antonio Spurs. Victor Wembanyama já começava a transformar a liga. Do outro lado, o Brunson liderava uma equipe que queria provar que sabia vencer partidas com um troféu envolvido. Durante o torneio, Jalen marcou pelo menos 25 pontos em todos os jogos que ele disputou. Fez 35 nas quartas de finais, 40 na semifinal e na decisão terminou com 25 pontos e 8 assistências. O Knicks venceu o Spurs por 124-113 e era o primeiro troféu da equipe desde 1973. Brunson foi escolhido como MVP da Copa, mas aquela conquista era tratada ainda como uma etapa, não como destino final. O troféu de dezembro demonstrava que o Knicks sabia ganhar. O verdadeiro teste chegaria em abril. Os playoffs de 2026 começaram de maneira desconfortável. O Knicks enfrentou o Atlanta Hawks e chegou a ficar atrás por 2-1 na série. Era o tipo de situação que alimentava dúvidas.
Será que Nova York realmente estava pronta? Será que o time havia atingido seu limite? Será que a Copa NBA tinha criado uma confiança exagerada? O Knicks respondeu vencendo 3 partidas seguintes. No sexto jogo, atropelou a Atlanta por 140-89, 51 pontos de diferença. Na segunda rodada, o adversário era o Philadelphia. O Knicks venceu as 4 partidas, uma varrida. Era a primeira vez desde 1999 que a franquia varria uma série de melhor de 7 jogos. No final do leste, Nova York enfrentou o Cleveland Cavaliers, outra varrida, 4-0. O Knicks chegava à final pela primeira vez desde 1999. E o Brunson recebeu o troféu de MVP das finais da Conferência Leste. Ele já tinha sido campeão estadual, campeão mundial sub-19, bicampeão universitário, MVP da Copa NBA, mas ainda existia uma última fronteira. Aquela mesma que o pai havia alcançado em 99 sem conseguir atravessar. As finais da NBA. E o adversário, muito do que já conhecido, novamente San Antonio Spurs. De um lado, Victor Wembanyama, 2,24 metros de altura, mobilidade de armador, alcance quase impossível de reproduzir. O tipo de jogador que parece ter sido criado para representar o futuro do basquete. O outro, Jalen Brunson. Cerca de 1,80 m, braços comuns, pouca explosão vertical, um jogador que muitos olheiros consideraram pronto demais para evoluir. Um hater, né? Que elogio é esse, né? Era quase que a metáfora perfeita. O maior fenômeno físico da sua geração contra um armador que construiu a carreira aprendendo a vencer sem vantagens físicas extraordinárias e considerado comum demais. O Knicks venceu as 2 primeiras rodadas, San Antonio respondeu no terceiro jogo e no quarto jogo o Spurs abriu 29 pontos de vantagem. Nenhum time havia revertido uma desvantagem tão grande em uma partida das finais. Mas Nova York reverteu. O Knicks venceu por 107-106. Uma cesta de OG completou a maior virada da história das finais. A série ficou 3-1. Faltava uma vitória. E essa vitória nos leva de volta ao começo. San Antonio, jogo 5, o Knicks perdendo por 16. Brunson atacando uma defesa construída ao redor do maior bloqueador da liga. 45 pontos, 13 pontos consecutivos no último período, 94-90. Fim de jogo. Fim de 53 anos de espera. Jalen Brunson terminou as finais com média de 32,6 pontos. Foi eleito MVP por unanimidade. Seus 45 pontos no quinto jogo superaram o antigo recorde do Knicks em uma partida das finais que pertencia a Willis Reed. Brunson se tornou apenas o 4º jogador da história a marcar pelo menos 45 pontos em uma partida que decidiu o título. Os outros eram Bobby Pettit, Giannis Antetokounmpo e Michael Jordan. Brunson e Jordan são os únicos que fizeram isso fora de casa. O jogador escolhido na posição 33 do draft agora dividia um recorde com Michael Jordan. O Knicks também se tornou o primeiro time a conquistar a Copa NBA e o título da liga na mesma temporada. E havia outra camada muito especial. Jalen Brunson, Josh Hart e Michael Bridges haviam sido campeões universitários juntos em Vila Nova. Agora eram os primeiros 3 companheiros a conquistar também um título da NCAA e o título da NBA jogando juntos. O projeto construído por Jay Wright tinha se reencontrado em Nova York. Só que Brunson não era mais o calouro aprendendo com os veteranos, ele era o campeão, o MVP. A pessoa que a equipe procurava quando tudo começava a dar errado. Talvez seja tentador contar a carreira do Jalen Brunson como a história de um azarão. Um jogador pequeno que apareceu do nada e surpreendeu o mundo. Mas essa descrição eu acho que é injusta, porque o Brunson não apareceu do nada. Ele foi campeão no ensino médio, foi MVP de um mundial no sub-19, conquistou 2 títulos universitários, foi o melhor jogador do basquete universitário norte-americano, chegou à final do Oeste com Dallas, transformou o Knicks desde a primeira temporada, bateu recordes de playoffs, virou All-Star, entrou para a seleção ao NBA, foi eleito o jogador mais decisivo da liga,
conquistou a Copa NBA e terminou como campeão e MVP das finais. Jalen Brunson passou a vida mostrando exatamente quem ele era. O problema é que as pessoas continuavam procurando nele uma coisa que ele não tinha. Mais altura, mais velocidade, mais explosão, mais aparência de superestrela. Enquanto todo mundo media o corpo do Brunson, pouca gente conseguia medir a sua capacidade de entender uma partida. Ele não vence porque ele é o mais rápido, vence porque ele sabe quando diminuir. Ele não cria espaços apenas com impulsão, ele cria com ângulo, equilíbrio e paciência. Não lidera falando sobre liderança, ele lidera assumindo a responsabilidade quando a partida deixa de ser confortável. Dallas enxergou ele como coadjuvante, Nova York entregou para ele o controle. E Brunson devolveu algo que a cidade esperava havia 53 anos, um campeonato. Agora eu quero saber de vocês. Em que momento Jalen Brunson deixou de ser apenas um jogador e se transformou em uma verdadeira superestrela? Foi nos playoffs em Dallas? Foi na primeira temporada pelo New York? Foi na série contra a Filadélfia? Ou apenas depois do título? Deixa aqui a sua opinião nos comentários, se inscreve no canal, porque essa é a semana do New York Knicks e eu quero saber nos comentários qual outro time você quer para a semana que vem. Deixa aqui que eu vou ler e responder tudo. Te vejo na semana que vem com mais um time da NBA.